Eu não achei que era possível a série fazer uma temporada melhor do que a primeira temporada, que sem dúvidas até o momento tinha sido a melhor, depois vinha só caindo a qualidade, assim, da história pelo menos, né? Mas essa última temporada, meu amigo, encerrou assim com uma chave de ouro que pra mim superou de longe a primeira temporada. Foi muito, muito, muito bom. O primeiro e o segundo episódio da última temporada, né? Aliás, do final dessa última parte da última temporada, eles são meio lentos e é mais ou menos como esperado aí. Eu não imaginei que os outros seriam tão bons, né? A partir do terceiro em diante. O Chris começa ali, ele tem as primeiras conversas tanto com a Tori quanto com o Johnny. A Tori, que foi meio que a primeira aluna dela ali de fato, né? Na série. E com o Johnny, que foi o primeiro aluno dele no filme, no primeiro filme, no mais icônico de todos. E com os dois, ele já começa ali a assumir os erros dele e meio que começar uma redenção com os dois, né? Nenhum dos dois de fato perdoa ele, a Tori mais ou menos, né? Então a gente vai pro episódio 3, que é quando realmente o torneio volta e o Rob vai ter a sua luta ali contra aquele doido lá do Iron Dragons, que é o vilão genérico que foi colocado aí pro final. Não deixou de ser legal não, foi legalzinho, né? Fez o seu papel. A luta é legal, bem coreografada, apesar de que pra mim as lutas nem foram os pontos altos aqui desse final de segunda temporada, não. Foram legais, tiveram seu papel, mas a história assim foi doido. Tem a luta do Rob, é uma luta legal, bem coreografada e tudo, e é nela onde a história realmente começa a dar o up assim, caramba, um salto mesmo, meu. Que o cara lá do Iron Dragons acaba machucando o Rob e eu já fiquei com medo aí, eu disse, meu Deus, esses caras vão imitar de novo o primeiro filme, não acredito não, porque assim, desde o começo, o Karate Kid, né, que tava sendo passado ali na série, era o Miguel, que era só que ele não era o Karate Kid do Miyagi-Do, ele era o Karate Kid do Cobra Kai, né, aluno do John Lawrence, mas meio que você vê que a série tenta fazer com que o protagonismo que tava no Miguel passasse pro Rob, porque o Rob meio que se torna o Karate Kid do Miyagi-Do, né? Desde o começo ele treina lá no Miyagi-Do. Aí meio que ele passa a ser o novo Daniel San e o Miguel o novo John Lawrence, né? Então o que é que eu imaginei? Desde dessa última temporada eles já estavam passando o protagonismo pro Rob, né? E o Miguel meio deixado de lado. Então eu já disse, pronto, agora lascou, esses caras vão fazer aquela mesma massagem. Ele vai voltar machucado, vai ganhar e vai ser a imitação lá da outra, do filme 1, né? Aí graças a Deus, os caras ainda flerta com isso, né? O Daniel ainda fala, tu sabe, mas fazer isso aqui. Aí o Chosen diz, não, Daniel, isso aí não é mágica não, o joelho precisa de tempo pra curar. Aí pronto, aí realmente ele se lascou e não ia dar pra continuar a luta. Ufa, ainda bem, né? Pelo menos não vai imitar descaradamente o filme 1. Mas aí meio que a gente tem a verdadeira redenção do Rob no final, né? Dessa parte quando ele tá machucado, porque desde o começo ali da série, o Rob era chato pra caramba, meu amigo. Ele era realmente o Daniel LaRusso ali da história, porque o Daniel, você vai reassistir os filmes hoje, o bicho é chato. Eu acho que o Rob ainda era mais chato do que ele. Mas aí ele vai ficando melhor na história. Só que o problema pro Rob era que ele vai ficando mais legalzinho na história, mas como ele vai tomando o protagonismo do Miguel, meio que a força, porque eu particularmente sempre gostei mais do Miguel, sempre gostei do Miguel no protagonismo da história. E meio como ele vai tomando ali meio que a força esse protagonismo, eu e acho que outras pessoas também meio que devem ter ficado com um rançozinho dele, sabe? Apesar dele ser um personagem legal, um cara legal na história, mas fica aquela coisinha chata ali dele. E nesse final, cara, dá um crescimento assim, você, cara, caramba, Rob, que personagem, viu? Tá de parabéns. Porque ele tá lá machucado e ele finalmente agradece o pai dele, diz que tá ali, deu tudo de si, lutou com honra. Coisa que tava faltando. Porque, meu amigo, tanto que esses cabos desrespeitaram o karatê nessa série, foi demais, mas pelo menos nesse final de temporada, no final da série, eles respeitaram finalmente a arte, né? Pra quem não sabe aí, eu sou karateca, faixa preta de karatê e prezo muito pelo karatê e pelos ensinamentos do karatê. E a série, meu amigo, era um bando de cachorro doido, os karatecas, só queria saber de brigar pro lado e pro outro e matar o povo, coisa que não tem nada a ver com a realidade. Karatê preza
preza o respeito. E finalmente o Robbie entende que tava ali e tal, ó, lutei com honra, e se é pra perder assim, eu vou perder, mas pelo menos eu lutei com honra, diferente do outro cara que fez aquilo de propósito pra meio que ele sair da luta, um golpe que ele não poderia fazer. E ele ainda fala e tal que em vez de pensar só no lado negativo, né, que ele tá saindo ali da competição e tal, mas vai pensar no lado positivo também do que o karatê trouxe pra vida dele, né? Trouxe os amigos dele, trouxe a namorada dele, que é a Tori, né? E trouxe principalmente o pai dele de volta, né? Cara, foi lindíssima essa cena, nota 10. Depois a gente vai pra o crescimento aí, a evolução e a história, assim, linda também que foi no final, pro Daniel San e pra filha dele, pra Samantha LaRusso, que era outra também que eu tinha um rançozinho, viu? No começo o cara gosta dela, ela é bonitinha e tal, legalzinha, luta, fica com o Miguel no começo, mas depois vai virando uma chatonilda aí durante a série, quero lutar, eu quero ser o quê, termina com um e fica com o outro, é uma malhação piorada, né? E ela, como é protagonista, tá lá no meio, mas esse final, cara, foi lindo também, viu? Foi, ó, nota 10 pra Samantha também. Daniel estourou nesse final, estourou. Eles têm as primeiras cenas ali dele conversando com ela já demonstrando ali uma certa dúvida em lutar. Finalmente os caras dando um motivo pra esse povo lutar, em vez de ser só doença da cabeça de querer lutar. A Samantha finalmente ali refletindo, cara, e agora eu não sei mais por que é que eu tenho que lutar. Você nunca soube, né, minha filha? Você lutar feito doida, que nem todo mundo ali. Mas pelo menos agora você tá criando algum juízo, né? Meio que assim, pensando, e a Tori precisa muito mais disso do que eu e tal, e né, demonstrando aquela dúvida ali, e o Daniel apoiando e ajudando ela. Finalmente também, deixando de ser um panacão. E daí, cara, a gente tem uma das cenas mais icônicas desse final da segunda temporada. A gente teve muita cena monstruosa, mas essa aqui talvez seja top 3 ou top 2, viu? É muito Karate Kid, né? Karate Kid na veia essa cena, que é o Daniel lá fazendo a limpezazinha dele, né? Do que tinha no filme. Daí começa a aparecer os cabas das caveiras do nada. Do nada, e o Daniel escutando lá as vozes dos cabas querendo meter essa peia nele. E ele aqui, quando do nada, meu amigo, aparece Miyagi, mestre Miyagi em CGI, estourando os cabas. Linda a cena, assim. No começo, uma reprodução totalmente fiel ao do filme 1, exatamente os mesmos golpes que ele usou no filme 1 pra proteger o Daniel San lá dos caras. Ele usa aqui no começo, também meio que refazendo ali, protegendo ele novamente, né? Até que, quando acaba os golpes ali, um dos caras vai pegar o seu Miyagi e o Daniel protege ele. E eles terminam os dois lutando contra todo mundo ali. Uma cena magnífica. Karate Kid na veia. E no final tem aquela conversa super emocionante, né, do Daniel com o seu Miyagi. O Daniel meio que desabafando ali das coisas que ele tinha descoberto sobre o seu Miyagi, e ele finalmente recebendo a última lição do Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi praticamente assim fala algumas coisas e no final diz: você não precisa mais lutar, Daniel San, agora você pode descansar. E Daniel acaba casando perfeitamente com a cena seguinte, que é a Samantha dizendo pro Daniel que não vai querer lutar, que vai querer dar a chance da Tori ir pra final, né, direto, se sagrar campeã, porque ela precisava muito mais do que ela, né, e ela já não queria, mas não tinha mais por que tá ali lutando. E em vez do Daniel ser um otário e ficar esbagaçando a menina, o cara também, novamente, respeitando de novo o Karatê, fala uma das grandes lições do Karatê, que eu, pessoalmente, também aprendi, assim, na prática na minha vida, que é: você não precisa lutar, filho. Eu não tô decepcionado com você. Você só aprendeu uma lição que por muitas vezes eu esqueço. O Daniel falando, né? Que é: a gente treina Karatê não pra lutar, e sim pra não ter que lutar, se você não quiser. Caramba, meu amigo, bateu fundo, viu? Essa daí eu assim digo que aprendi isso na veia, porque estudei em escola pública, né? Escola pública, o moleque é muito tal, confuseiro, e eu brigava de vez em quando quando eu era mais novo, né? Mas depois de treinar Karatê, meu amigo, que foi na minha quinta série ali, da minha quinta série até hoje, eu não me recordo de mais nenhuma briga na minha vida. Sabe o que é isso? Até os 10, 11 anos ali, eu já tinha brigado, sei lá, umas 10 vezes, não sei. Algumas vezes já tinha brigado. E depois disso, dos 10 até hoje, em 30 anos, depois de 20 anos aí, eu nunca mais briguei.
por motivo nenhum. Pelo contrário, saí de muitas brigas, né? Evitei muitas brigas. Isso porque por conta do karatê, cara. Sem dúvidas nenhuma. Se não fosse o karatê, eu teria brigado muito mais vezes. Talvez até não tivesse nem vivo hoje em dia. Esses cabos valentes é os primeiros que morrem, né? Eu não era muito valente não, mas era daqueles que não queria, né, dar o braço a torcer. E depois que você começa a treinar karatê, além do fato das pessoas não quererem brigar com você, porque você sabe que você treina, né? Também tem o fato dos ensinamentos do karatê, do respeito acima de tudo, do conter o espírito de agressão. Então, além das pessoas não quererem brigar com você, você não quer brigar com as pessoas. Então, foi lindo, lindíssimo. Outra cena estrondosa, que subiu o conceito da Samantha e subiu o conceito do Daniel San, que também tá meio chatonildo aí, né, na série, né? E de novo enfatizando que agora, nesse final de série, todo mundo tá lutando por um motivo. Ninguém ali tá lutando simplesmente porque tá lutando, por nada. Todo mundo tá lutando por um motivo sério ou não está lutando também por um motivo sério. O Robbie porque se machucou, não tinha como. E a Samantha porque viu ali que realmente ela não precisava lutar, não tinha pra que, ela não tinha mais o porquê de lutar e preferiu dar a oportunidade por ali pra amiga dela que precisava muito mais que ela. Foi, ó, gênio. O Daniel fala pro Johnny, né, que a Samantha vai desistir. O Johnny já fica peidado porque a Samantha era a última que era da academia que ele tava ali representando, que era o Miyagi-Do, né? E ele queria porque queria ganhar o torneio. Aí ele fica meio assim com o Daniel. Aí vê o Chris indo embora e vai atrás dele. E cara, que cena, viu, meu amigo? Que cena. Essa daí pegou lá no fundo do coração também. Você começa a lembrar do John, né, mais novo e tal, e ver o outro lado, né, do John, que o John foi retratado ali como meio que um vilão, mas você começa a ver a parte humana dele, né, não só da parte vilanesa, as coisinhas de adolescente. E que ele falando que via o Chris como não só como um mestre de karatê, né, mas como um exemplo, assim, era tudo que ele queria ser, era o Chris. E ele fala que doeu muito mais nele ser abandonado do que ser enforcado em si. Ele disse, porque você me enforcou não, que realmente doeu foi você ter me abandonado, você me jogou fora assim como se eu não fosse nada, sendo que ele considerava ele, sei lá, talvez até mais do que um pai, né? Pesado, até lembrar da cena é pesado. E daí, diferente da vez que o Chris tá pedindo desculpa e reconhecendo os erros dele pra Tori e pro Johnny, né, que eram os dois alunos principais dele ali, agora é meio que o Johnny que dá a redenção pro Chris, né, a última redenção, assim, finalíssima. Não chega a dizer que perdoa ele, né, mas explica, meio que fala pra ele assim o quanto ele era importante pra ele. E a redenção acontece no abraço, né, nos dois se abraçando ali, chorando, e o Chris dizendo que queria que tivesse alguma coisa que ele pudesse fazer pra compensar todo o mal que ele fez com o John. Que meio que tudo de ruim que aconteceu com o John depois que ele saiu do karatê até o começo de Cobra Kai, meio que foi culpa do Chris. Se o Chris não tivesse abandonado ele, talvez ele não tivesse ido de ladeira abaixo, né? Porque o karatê, vencer no karatê ali, era o que dava confiança pro Johnny de ser um cara descolado, de ser o que ele era ali, né? Na época depois que ele perdeu isso, meu amigo, isso acabou-se. Daí aí o Johnny disse, talvez tenha mestre, né? Só faltou dizer mestre. E daí, meu amigo, temos outra das cenas mais icônicas dessa temporada, que é o cara lá do torneio falando que o torneio ia se acabar, né? Porque não ia ter o competidor masculino pra enfrentar o doido na final, porque não ia ter Cobra Kai, né? Mas aí o Chris dá o lugar pro Johnny, pro Miguel e aí no caso a Tori já era Cobra Kai, né? Aí vai literalmente os 3 Cobra Kais iniciais, né? A base ali, o que começou essa série volta, né? Cara, tá doido, meu irmão. Quando eu vi o Johnny e o Miguel saindo de Cobra Kai ali do corredor, eu dei um pulo da cadeira. Tá louco, velho. Isso era de madrugada, porque nem sabia. Acho que eu fui até umas 3 horas da manhã. Finalmente, meu amigo, Cobra Kai Raiz estava de volta. O primeiro professor da série, né, que também era o melhor aluno ali do primeiro filme. O primeiro e melhor aluno, Miguel Dias, voltando ao protagonismo. E a primeira aluna também do Cobra Kai, Tori, representando ali. Quer dizer, só os raiz, todo mundo representando o Cobra Kai na final do torneio mundial, meu amigo. Tá doido? Foi louco. Que cena. Então meio que é avisado, né, que vai ser Cobra Kai versus Iron Dragon no final, que é basicamente Johnny versus Terry Crews, né, mais ou menos ali. Terry Silver, que tava comandando o outro dojo. Não era o professor, mas tava comandando. Mas aí só avisam que vai ser assim e a luta vai ser no outro dia, né? Então já vai pro próximo episódio. Daí já começa com uma cena
lindíssima também, assim. Foi espetáculo de história e de cena e de música do começo ao fim dessa temporada. Principalmente do episódio 3 até o último, né? Os caras estão indo no carro ali, no carro do Sr. Miyagi, que é altamente estiloso. Se eu tivesse um carrinho daquele, meu Deus. E pudesse andar, né? Que eu sou meio cego, nem posso, mas eu dava umas voltas, certeza. Os caras andando lá no carrinho conversível do Sr. Miyagi, aí o Johnny achando que eles estão indo pra loja, e não. O Daniel tava levando o Johnny pra academia do Johnny, pra primeira academia que o Johnny alugou pro Cobra Kai, pra retomar o Cobra Kai. E a primeira academia que, quando o Daniel vê a logomarca do Cobra Kai, dá um arrepio nas espinhas do Daniel. Mas agora o próprio Daniel aluga o lugar pra o Johnny poder voltar com o Cobra Kai. E ele fala que ele mesmo pode até não acreditar no estilo do Karate Cobra Kai. Ele sabe que esse estilo sempre vai existir. Mas apesar dele mesmo não acreditar nesse estilo de Karate, mas ele acredita no Johnny. E ele sabe que o Johnny pode fazer esse estilo ser melhor do que ele foi. Melhor do que ele foi no passado. O Johnny agradece o Daniel, né? E meio que aí é onde você vê assim o selamento, né? O fechamento da amizade ali dos dois. Que realmente, a partir dali, eles já eram meio que amigos, né? Mas ali fechou mesmo. Então, a partir daí, a gente tem o Johnny treinando a Tori e o Miguel. Finalmente o Miguel voltando a ser o protagonista, né? O Karate Kid, o menino que é treinado pelo mestre. No caso, em vez de ser agora o Karate Kid do mestre Miyagi, do Miyagi-Do, é o Karate Kid Cobra Kai, meu amigo, que é o nome da série. Oxi. foi top demais. Apesar de eu não achar que nesse final o Miguel tá com o mesmo carisma ali das últimas temporadas, da primeira temporada, né? Muito por conta de tudo que aconteceu nas últimas temporadas, dele ser deixado de lado, mas ainda assim foi massa demais. Foi um fanservice assim, muito bom. Achei que teria melhorado se tivesse cortado o cabelo dele pra ele ficar ainda mais parecido com o Miguel da primeira temporada, mas beleza, cabeludo lá. Foi lutar. A gente tem a Tori também tendo uma evolução como personagem, tendo seu demonstração, né, de evolução do personagem ali no final, que é antes mesmo da luta dela lá, ela reconhecendo pro Daniel e pra esposa dele e pra acho que a Samantha também tava lá, reconhecendo os erros dela, tudo que ela fez de ruim, reconhecendo que meio que tudo que aconteceu, quase tudo que aconteceu de bom ali na vida dela nesses últimos anos, era graças à família LaRusso também. Meio que pergunta pra eles, não entendo por quê, o que ela fez pra poder merecer aquilo, né? Porque ela só tinha feito cachorrada com a Samantha, né? Aí a mãe da Samantha, né? A mulher do Daniel fala lá, guerreira, que aguentou tudo que a vida, golpes que a vida deu nela, que ela era pobre, né, e tal, tinha uns problemas com a mãe dela, tem que sustentar a casa, não sei o que. Era uma sofrida, a Paul. E foi legal também, não foi um desenvolvimento de personagem assim, como os outros tiveram, mas foi bacana também, deu pra gostar dela nesse final. Daí a gente chega finalmente na luta da Tori, tem toda aquela história da luta, né, de que começa ruim, às vezes começa bom, aí consegue ponto, perde ponto, consegue ponto, perde ponto, até que em determinado momento da luta ela dá um beijo no Rob, e por causa desse beijo, meu amigo, aí a mulher parece que tomou o espinafre lá do Popeye. Esbagaça a outra na porrada, pra no final, no último golpe, ainda arranca o dente da mulher, uma pesada que ela deu. Aí, nesse momento, você meio que estranha assim, porque é que esse povo não usa protobucal, porque pelo amor de Deus, o povo das competições de karatê e qualquer competição hoje em dia, você lutando com luva, você usa protobucal, esse povo lutando no seco, meu amigo. Na porradaria seca ali, sem luva, sem nada, os caras não usam protetor bucal. Ainda mais a menina que era digital influencer. Mas assim, um detalhe que dá pra deixar passar, né? Outra coisa engraçada também nesse final é a dublagem. Teve alguns pequenos problemas de dublagem aí, né? Nesse final de temporada, que no final ela diz, em inglês, ela fala, tipo, você chegou na minha área, bitch, vadia. E aí na tradução ela diz, isso aqui é lixo. Trocar bitch por... né? Tradução de beat por lixo é sacanagem, viu? Depois a gente tem a luta do Miguel, que diferente da Tori, que começa apanhando, o Miguel começa batendo, depois apanha, depois bate, depois apanha. Foi legal também, coreografia massa, a gente torce pelo Miguel. No final ele tem a conversa, meio que a conversa final ali com o Johnny. O Johnny fala pra ele, ó, meu amigo, tem negocinho aqui não, você é Cobra Kai, você é... Ele fala, acho que ele fala, você é um Cobra Kai. Eu diria mais, você, Miguel, é o Cobra Kai, você é o Karate Kid, meu amigo. Vai lá e deixa tudo que você aprendeu até hoje, desde o começo, desde quando você era aquele moleque que apanhava todo dia até agora.
Aí, meu amigo, aí fica aquela lindeza, aquela delícia de assistir, que é o Miguel esbaiaçando e vem flashback, você vê toda a trajetória dele, desde lá no começo, ele treinando na piscina, chutando madeira, depois lutando com o povo. No final ele vence, né? Lindamente, assim, massa demais. E tem ali o seu próprio ápice, né? Como o Karate Kid. O Karate Kid Cobra Kai, campeão mundial, Miguel Dias. Aí fica, né? Meio que dividido ali entre ele e a Tori, né? Os dois levantando a taça. Só que o cara já acha que vai acabar aí, né? Assim, eu achei que o torneio ia acabar aí, ia dar o prêmio pro Cobra Kai, o Johnny ia levantar o troféu, o Cobra Kai ia vencer, beleza? E o outro episódio ia ser um desfecho ali, né? Sobre a história da galera e tal. Mas não, meu amigo, ainda teve uma jogada de gênio. Quem assistiu sabe aí que, pelo amor de Deus, que jogada espetacular foi essa que eu não imaginei. Esse plot twist aí. Os caras empatam, né? Botam pra empatar lá o Cobra Kai com o Iron Dragons e ele diz que tem uma regra aí que quem sabia do próprio Seikai Taikai, e é muito interessante a regra, e quem vai desempatar, eu imaginei que, sei lá, os caras iam escolher algum aluno, mas não, meu amigo, são os sensei. Como é que pode ter um final melhor do que Johnny Lawrence lutando na final do torneio mundial, representando o Cobra Kai, meu amigo, contra o doido lá, o que é pra ser um dos melhores, né, do mundo também. Tá maluco, meu irmão? Quando eles disseram isso, caramba, eu fiquei ansioso demais, porque aí ia ficar pro último episódio. E assim foi. O último episódio é basicamente todo voltado pra Johnny Lawrence. O cara que deu início a essa série, meu amigo. O Cobra Kai. O Miguel Dias, ele é o Karate Kid, né? Ele é a criança que é ensinada pelo mestre ali. E o Johnny Lawrence, ele é o Karate Kid não. O Cobra Kai, o mestre Cobra Kai, o melhor aluno Cobra Kai é o Johnny Lawrence. Ele é o verdadeiro protagonista dessa série, né? Dividindo ali com o Miguel e com os outros, né? Mas ele é o verdadeiro protagonista e foi muito bem bolado ter dado esse protagonismo pra ele no último episódio, né? Muito bem dividido também o protagonismo com as outras pessoas também durante o último episódio, né? E ele começa muito legal com o Johnny mostrando uma parte lá do Johnny quando ele tava ainda lascado, meio próximo ali dele começar a primeira temporada de Cobra Kai. Próximo ele voltar com o Karatê. Tava todo destruído, conversando lá no túmulo, lá com a mãe dele, né? Falando da bosta que tava a vida dele, que ele tinha que aceitar, que ele era um merda mesmo. E daí já volta a cena, ele com a família dele, com a filha e tal, em casa, e a mulher dele dando apoio pra luta que ele vai ter. Johnny Lawrence na final do Karatê, do torneio mundial. A cidade inteira, talvez os Estados Unidos inteiro acompanhando esse evento, né? E além do episódio ter sido totalmente voltado pro Johnny, também foi uma grande homenagem a Rocky Balboa, né? Tanto homenagem ali com as cenas e tal, quanto com músicas também, muita trilha sonora do Rock, assim. Trilha sonora nesse final foi épica, somente músicas assim, tá maluco, Guitar Hero estourando. Aí tem alguns pequenos momentos que eles focam nos desfechos de cada personagem, né? Um deles é o Tori e o Robbie, a Tori e o Robbie ganhando ali um contrato para serem meio que influencers das artes marciais, né, do karatê. E tem nesse caso aí é um final legal, né, um final massa, assim, que você vê que era duas crianças ali, dois adolescentes que tinham dificuldades financeiras, que agora não, pelo menos assim, né, vão ter uma grande oportunidade aí na vida, mas tem um pequeno problemazinho também na dublagem dessa cena, que quando você assiste dublado, perde um pouco do efeito que ela poderia ter tido, que é, a menina chega falando pra Tori que ia contratar ela, tá a Tori e tá o Robbie, né? Os dois estão namorando ali e tal. E ela vai falando pra ela que ia contratar ela. Só que na dublagem ela já chega falando vocês. Ah, é porque eu queria contratar, a gente queria contratar vocês. Ah, vocês, não sei o que, sempre falando vocês. Só que claramente na cena você vê que ela tá falando pra Tori. E o Robbie, em nenhum momento, acha que vai ser nada pra ele, não. Ele tá só feliz por ela quando ela recebe o contrato. E ele vê, caramba, Tori. Até que depois de muito ela falar só com a Tori, ela fala, e pra você também, Robbie, a gente quer contratar vocês dois. Então, se ela tivesse falado todo momento, você, Tori, você e tal, você, pra no fim falar pra você também, Robbie, teria sido bem mais legal, bem mais
emocionante pra gente, né? Mas na dublagem, desde o começo, ela já chega vocês. Eu acho que talvez eles tenham feito isso, porque quando eles falam you tanto pode ser você quanto vocês, né? Depende do contexto ali da situação. Mas nesse caso específico, eu acho que eles erraram o contexto, né? Era pra ter sido você e depois vocês. Quem captou aí esse probleminha? Daí, então, a gente chega na grande luta, meu amigo. John Lawrence, no final do torneio mundial, meio que fazendo ali uma reimaginação da luta, do final da luta ali do primeiro filme, no mesmo local, né? Talvez até no mesmo tatame ali, no mesmo espaço. Em vez de ser agora enfrentando o Daniel, é com o Daniel ao seu lado ali, como seu técnico, né? Entrando também com o kimono do Cobra Kai, uma vez Cobra Kai, sempre Cobra Kai. E a gente percebe nesse final que essa luta não é uma luta qualquer pro Johnny, né? Não é, vou só ganhar um campeonato e tal. Não, meu amigo. Essa é uma luta de redenção pra vida do Johnny. Porque a luta, o ponto assim que separou a vida do Johnny, né, que tava indo bem de certa forma, pra derrocada que foi aquela luta, foi aquele momento. E agora ele tá podendo meio que reviver aquele momento e agora, em vez de perder, se tornar um campeão aí, meio que se redimir por tudo aquilo que aconteceu. E ali você vê que ele tá lutando não só, né, pela luta por ele, mas tá lutando pela família, tá lutando pela mãe dele, que atualmente tá morta, né, tá falecida, mas ele passa lá naquele começo do episódio que ele tinha muito orgulho de dar orgulho pra mãe dele nos campeonatos, né? Ele via que ela ficava feliz e tal. Naquela hora lá que ele tá falando, ele tinha virado um merda, né? Mas agora meio que ele pode novamente dar esse orgulho pra mãe dele. E tipo assim, é uma vitória que vai ecoar pras eras, né? O final do torneio mundial, não é do regional. Então, se ele perdesse, seria, né, uma grande vergonha, entre aspas. Não precisaria abalar ele como abalou da outra vez, mas ser campeão seria uma vitória que ecoaria pro resto da vida dele. Então a gente já percebe que não é uma luta qualquer. Eu fiquei nervoso pra caramba no começo da luta ali. Eu tinha quase certeza que ele ia vencer, mas ainda tinha aquela pontinha ali. Eu sei lá, os caras, às vezes aí, né? Pode ser que ele não queira seguir, né? Queira meio que ele entenda o valor da derrota e tal também, não sei, né? Aí fiquei aqui na espreita. Aí a luta começa, é aquela mesma coisa, leva ponto, acho que ele começa levando 2-0, inclusive os caras também têm a grande ideia de fazer no mesmo estilo da luta que ele teve com o Daniel, né, valendo 3 pontos, porque as lutas estavam sendo diferentes. Aí ele leva o 2-0, consegue empatar, tava praticamente assim pra perder, né, mas aí o Daniel dá os toques pra ele, dá o toque pra ele não usar só o ataque, né, não querer ficar só na pira do ataque e usar também o que ele aprendeu com o Miyagi-Do da defesa. E quando o cara dá o Hajime ali pro retorno, pro embate final, que tava de 2-2, o Johnny, em vez de ir pra frente, que é o que normalmente ele faria, ele dá o passo pra trás e meio que é a coisa acertada, né? Meio que dá a entender que se ele fosse pra frente ele teria perdido. E ele consegue derrubar o cara. Você acha que vai acabar ali, mas não acaba. E acaba de fato com meio que um soco giratório ali que ele dá, né? Faz o último ponto. E pra quem também não pegou essa referência, esse soco eu não sei se é a primeira, né? Acho que não é a primeira, mas é uma das primeiras porradas que o Johnny dá no Daniel Larusso. Eu tenho quase certeza disso. Lá na praia, quando ele pega o Daniel em conversinha com a gata dele, com a ex-gata dele, né? Ele dá exatamente esse soco giratório aí no Daniel, eu acho, né? Então, é um golpe, querendo ou não, é um golpe icônico também do Johnny, né? E aí, meu amigo, o homem se sagra campeão, é aquela delícia de dopamina, meu amigo, o homem ganhou, finalmente. Sal entra, todo mundo comemora, os caras levantando o Johnny, ó, Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. A amizade ali com o Daniel, os caras se abraçando. E ainda tem mais coisa épica, ainda tem no final, o Johnny levantando aqui, ó, troféuzão e campeão, eles, Larusso, vem pra cá. Aí meio que tem a reimaginação da cena do Karate Kid 1, quando o Johnny entrega o troféu pro Daniel e diz, você é um cara bacana, Daniel. Aí dessa vez o Daniel diz, você é um cara bacana, Lawrence. Cara, foi lindo. Que final de série. Assim, tranquilamente um dos melhores finais de série de todos os tempos. Karate Kid na veia. E finalizando assim com a chave de ouro, né? Não poderia não ser, com o Johnny voltando a dar aula no dojo lá do Cobra Kai. O Daniel voltando também da aula lá no Miyagi-Do. Também tem o fechamento ali do personagem da mulher do Daniel, que era uma chatonilda também no começo, apesar de você entender por que ela era chata, porque realmente esse cara era perturbado da cabeça. Mas no final ela entende que o Daniel ama fazer aquilo, né? E não ia querer que ele parasse de fazer isso só por causa dela, né? E no final a gente vê lá o Johnny novamente
dando aula do Cobra Kai, ensinando os preceitos, né? Ataque primeiro, ataque com força, no mercy, sem compaixão. Só que ele meio que dá um ressignificado para cada um desses lemas do Cobra Kai, né? Deixando de ser do lado vilanesco ali da coisa, mas mantendo ainda assim a essência do que é aqueles preceitos, do que é ser Cobra Kai. Foi lindo, meus amigos. E assim encerra a série Cobra Kai lindamente. Foi demais. Assim, não esperava que seria tão bom o final dessa série. Mas me diz aí você, o que é que você achou do final? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião, jovem gafanhoto. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!